Boa noite, galera. Iremos falar sobre diagramas de ferro-carbono. Os diagramas de fase, ou diagramas de equilíbrio, como também são denominados, têm como finalidade mostrar alterações de estado físico e de estruturas que sofrem as ligas metálicas, em decorrência de aquecimento ou resfriamentos lentos. O diagrama de fase ferro-carbono é, obviamente, o diagrama mais estudado entre todas as ligas metálicas presentes na atualidade. Fato facilmente explicado, já que os ácidos carbonos, além de serem os materiais metálicos mais utilizados pelo homem, apresentam variadas e interessantes transformações no estado sólido. O estudo do diagrama de fases permite-nos compreender por que variações do teor de carbono nos ácidos resultam na obtenção de diferentes propriedades, e dessa maneira possibilitam a fabricação de ácidos de acordo com propriedades desejadas. De todos os sistemas de ligas binárias, o formado pelo ferro e pelo carbono é o mais importante. Tanto os aços como os ferros fundidos, que são os principais materiais estruturais, são essencialmente ligas ferro-carbono. O diagrama de fase ferro-carbono, como é mostrado na figura, apresenta, além da região de aço, que seria até 2,11% de carbono, o ponto E, a do ferro fundido, de 2,11% até 4,6% de carbono, que seria o ponto EAC. Esse diagrama ele trata das ligas ferro-carbono para teores de carbono desde 0 até 6,7%. Este último é o valor correspondente à composição da cementita. Acima de 4,5% de carbono, as ligas ferro-carbono apresentam poucas aplicações. O teor de carbono dos aços é de 0,008% até aproximadamente 2,14%. O limite inferior, que seria 0,008%, corresponde ao limite de solubilidade do carbono no ferro à temperatura ambiente. Já o limite superior, que seria 2,14%, corresponde à máxima quantidade de carbono que se dissolve no ferro e ocorre a 1148 graus, que seria o ponto E. Na maioria das aplicações industriais, os aços deixam de ser uma liga binária, já que são adicionados diversos elementos de liga em sua composição. Devido aos processos de obtenção, sempre há na composição química silício, manganês, enxofre e fósforo, os quais em baixos teores praticamente não interferem no diagrama de fases. No entanto, para os aços liga, o diagrama de fases serve apenas como referência. Mesmo que o diagrama de equilíbrio esteja baseado na liga binária, ferro-carbono, ele também permite que se tenha uma ideia das sequências ou transformações alotrópicas de ligas complexas, ou mesmo para o ferro fundido, que na realidade é uma liga ternária, ferro-carbono e silício. O diagrama de fases serve então para um melhor entendimento dos fenômenos que alteram a microestrutura dos aços e ferro fundidos. Permite também analisar as transformações alotrópicas do ferro e a influência do carbono sobre essas transformações. O ponto S, euteóide, com 0,77% de carbono, que define os aços em eutetoides, hipoeutetoides ou hipereutetoides, é o equilíbrio entre as fases líquidas e sólidas da ferrita e austenita. Nos ferros fundidos, tal como nos aços, temos o ponto C, eutético, com aproximadamente 4,3% de carbono, que classifica os ferros fundidos em hipoeutético, eutético e hipereutético. É o ponto de equilíbrio entre a austenita e a cementita. Deve-se ressaltar que o diagrama de ferro-carbono é um diagrama dependente somente da temperatura e da porcentagem de carbono. E as transformações microestruturais que ocorrem sob aquecimento e resfriamentos lentos são transformações ditas de equilíbrio. Para transformações rápidas o suficiente a ponto de evitar as transformações de equilíbrio, estuda-se um diagrama distinto, o diagrama TTT, tempo, temperatura, transformação. Galera, diagramas de fases com mais de um componente podem ser de dois tipos, em função da precipitação ou não de segundas fases. Temos o diagrama de fases isomorfos, que seria o diagrama apenas com uma fase no estado sólido, e o diagrama de fases anisomorfos, que no caso seria de duas ou mais fases sólidas observadas. Característica dos sistemas isomorfos. Os componentes têm a mesma estrutura cristalina, raios atômicos têm valores próximos,
e compatibilidade eletroquímica, certo? Sistemas anisomorfos. Eles se caracterizam-se por formar mais de uma fase no estado sólido. Principais sistemas seria o sistema eutético, sistemas semelhante ao eutético, monotético, eutetoide, peritético, e semelhante seria o peritetóide.